saiu matéria aí do Globo sobre a questão da Libra, né? Que é a Liga Brasileira, onde os clubes buscam negociar de forma igualitária os direitos de TV, questão também de percentual de participação de engajamento, né, e outras formas de publicidade. E que o Lauro Jardim, colunista, né, do Globo, ele publicou uma matéria falando sobre o tema e que o Bahia seria o próximo candidato, né, a fazer parte desse seleto grupo, né, que conta com outros clubes do futebol brasileiro, grandes clubes, né, do futebol. Bom, sobre a questão da Liga, vocês acham que de fato o Bahia vai ter, não só o Bahia, mas o futebol brasileiro vai estar assim um outro momento de organização, de parar de ter aquela, vamos dizer assim, essa desproporcionalidade, né, da cota de TV, por exemplo, onde Flamengo e Corinthians ganham muito e os outros clubes médios ganham muito pouco do que eles, se não chega nem um terço, né, do que eles ganham. Como é que você vê essa questão da chegada do Bahia na Libra? Se de fato a Libra vai revolucionar o futebol brasileiro, como se imagina? Desculpa. Aí o microfone Você vê, aberto para vocês. se você for olhar, esse modelo de negócio já existe há 20, 30 anos, certo? Da Globo, a distribuição, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, e a tendência é que a Liga traga mais valorização para os próprios clubes e tirar essa desigualdade absurda. Claro que a gente vê, claro que existem times que têm mais audiência e estrutura de movimento social em uma região, isso é comum, tanto é que o Flamengo, para mim, aí é uma das maiores, se quiçá a maior, mas em termos de financeiramente falando, acho que vai melhorar bastante. Porque, exemplo, se você for ver a liga da Inglaterra, que é a mais importante hoje do mundo, o primeiro lugar ganha 120 milhões de euros e o último colocado 98. Ou seja, existe uma diferença, mas não é absurda. Porque ano passado o Flamengo foi 110 e o Avaí 400 mil. Você tá entendendo? Ou seja, é algo bem diferente, mas com a Liga tem a tendência de vir mais investimento e marcas globais. 110 o quê? 110 milhões. Tá. E o Avaí 400 mil. É algo bem absurdo. Você tá entendendo? Eu acho que com a Liga vai melhorar bastante e vai ajudar também os times que estão se estruturando. Certo? Os times que têm mais responsabilidade financeira também é o que vai florescer e ter mais resultado na Liga. Eu tô gostando bastante. Você vê que a divisão de lucro anualmente é de 40% é igualitária para todo o time, todo mundo da Liga, 30% para posição de competição e 30% por tamanho de audiência. Aí a gente tem que ver quais são os critérios também que vai ter, né? Essa relevância de audiência de cada clube. Mas é algo bem diferente desse modelo de negócio que já é bem trabalhado. Contextualizar. Sem dúvida, assim, na teoria, né? Só para contextualizar o torcedor que está acompanhando aqui, meio que voando assim, um pouco no assunto, né? Foi no dia 3 de maio, né, do ano passado, que com a presença de 6 clubes da Liga do Futebol Brasileiro, conta agora com 18 membros, no novo filiado é o Bahia, na formação do Lauro Jardim, do Jornal Globo. O Bahia, que era o único time da Série A que não havia definido o caminho a seguir, né? Existia vamos dizer assim, esse barulho, né, para saber se o Bahia realmente iria aderir ao movimento, mas como todo mundo o Bahia está esperando a constituição da SAF, como já está constituída, aprovada, né, desde o dia 3, então a tendência foi o Bahia encaminhar para essa situação, né, da Libra. No caso, no início de 2023, 44 clubes já estão fechados com alguma liga, sendo 20 da Série A, 19 da Série B e 5 da Série C. Considerando as 2 primeiras divisões realizadas no mesmo formato, com turno e retorno, Botafogo de Ribeirão Preto hoje na Série B é o único fora das ligas. A liga teria mais adeptos na proporção de 26 por 18, e a Libra agora tem de forma definitiva na temporada mais membros da primeira divisão, com 11, aprovação de 11 por 9. Ao todo, 10 clubes do Nordeste já tomaram lado nessa trama, já contando com o Bahia, né, com a nova direção. Isso não foi ainda oficialmente, mas é algo que já é público, né? É de conhecimento público que o Bahia vai fazer parte da Libra. Alguma sua opinião, pastor, sobre esse movimento? Você, de fato, na sua concepção, verá um futebol mais organizado, mais igual, vamos dizer assim, entre as equipes? Cara, eu confesso a você que eu não me aprofundei ainda muito sobre isso, né? Eu trouxe hoje a informação, né, que saiu lá na coluna do Lauro Jardim. Microfone baixo. Né? Tá baixo?
E agora? Melhorou. Melhorou. Tá show de bola ou tá ainda meio? Não, tá bom. Pronto. Como eu tava falando, eu trouxe lá, né, o que o Lauro Jardim publicou. O Bahia tá aí encaminhado para acertar com a Libra, né? Existem dois blocos, né? Que tem o do Liga Futebol Forte, né? Que propõe aí a divisão, né, de 50% de maneira igualitária, né? 25% por performance e 25% por audiência. Para o Bahia, né? Com a SAF chegando e com certeza o nível, né, de competitividade do Bahia sobe, o Bahia pode inclusive entrar também, né, nesse seleto aí de 30%, né, de performance, no caso da Libra, né, se optarem pela Libra. Então eu acredito que sim, o Bahia escolhe, né, um bom grupo para fazer parte, né? A gente vê alguns times também, né, tarimbados, né, como Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, né, optando, o próprio Internacional, né, e a maioria dos clubes do Nordeste ofereceram, né, entraram, né, no bloco dos anti-Libra, né, e aí a gente tem que entender, são realidades diferentes, por mais que o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense sejam os times ali mais estruturados, né, mas não tem um grupo de investidor por trás, então talvez ali prefiram, né, estar num bloco onde o montante, né, igualitário seja um pouco maior. Né, mas eu acredito que sim, vai equilibrar, né, essa disparidade que existe hoje no futebol brasileiro. Como o MG citou, a diferença do Flamengo, né, do Corinthians, do Palmeiras é muito discrepante assim para outros times. Por exemplo, o Avaí, que disputou aí, né, a última Série A, realmente foi muito desigual, é muito desigual. E a gente sonha sempre com algo mais justo, né, para que a gente possa ter um campeonato brasileiro forte, né, e mais competitivo, né, não seja como acontece em outras ligas, que são clubes que já são cartas marcadas ali para a gente ver no G4, né? É isso. Eu acho que minha opinião é mais ou menos essa, é mais rasa, né? Porque eu não fui a fundo para entender muito esse movimento, mas no grosso modo eu acredito que seja isso. Participação da galera aqui no chat, Moisés Batista falando aqui. Na Primeira Liga, a diferença, se não me engano, os clubes grandes ganham 3 vezes mais. No Brasil, a diferença, se não me engano, é mais de 6 vezes para os considerados grandes. Acho que é basicamente isso, Moisés. Na verdade, no Brasil, a diferença ainda é muito maior. É uma discrepância. Não tem como você, na Série A, disputar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, com o Corinthians, principalmente o Flamengo, né, que sempre recebeu, vamos dizer assim, incentivos em relação à porcentagem, privilégios, né, de direitos de TV e entre outros pontos. Não porque essa teoria de, entre aspas, maior torcida, enfim, a gente sabe que até a torcida do Corinthians brinca que a torcida do Flamengo é meio que terceirizada, vamos dizer assim, tem vários locais principalmente do Nordeste, infelizmente. Mas não tem como você, por exemplo, os caras têm, por exemplo, um jogador que fez sucesso na temporada anterior, vende e traz um cara do mesmo nível, um pouco melhor. E não é uma contratação barata, né? Os caras vão lá e pagam, por exemplo. Então essa briga com o Gerson aí, com o Olympique de Marseille, toda hora subiu o valor, tinha que subir o valor, e aí subiu e o cara voltou aí. Então é difícil você disputar o campeonato assim. Embora a gente tenha um exemplo que, se tirasse esse grupo do Atlético Mineiro, por exemplo, os mecenas, a coisa não ficaria tão fácil assim pro Atlético. É tanto que a dívida do Atlético, aí muita gente não sabe, mas está num patamar muito alto. É algo que se não houvesse os mecenas, o Atlético vai numa crise profunda, né, financeiramente.